Olá, boa noite a você em uma das 22 cidades do Acre. Começa agora mais um Ideias da Aldeia, o programa de entrevistas do Sistema Público de Comunicação e que hoje discute sobre produção agroextrativista. Para isso, nós convidamos a secretária de Extrativismo e Produção Familiar, Denise Garrafiel. Boa noite, secretária. É um prazer recebê-la aqui novamente no Ideias da Aldeia. Boa noite, Taan. É muito bom a gente estar aqui conversando com você e com todo mundo. Secretária, as 22 cidades do Acre participam agora desse programa, assistem a senhora, estão interessadas em saber, porque a senhora talvez tem responsabilidade sobre uma das pastas mais importantes do governo, que é extrativismo e produção familiar, esse governo que tem feito conquistas importantes nesse setor. Quais essas conquistas que a senhora destacaria nesses últimos 8 anos do governo? Bom, se nós formos falar em conquista, a gente tem que pensar que o governo, ele trabalhou em pontos e focos bem estratégicos. Extrativismo, por exemplo, era, na realidade, um preconceito, né, para a população, mas, em compensação, borracha e castanha era a economia, a base da economia do Estado durante muitos anos no passado. Esse resgate da economia através do extrativismo, da borracha castanha, foi fundamental para que a gente pudesse ter o retorno dos extrativistas para a área que estavam ocupando a periferia das cidades, quer dizer, voltando para um sistema produtivo e voltando com renda. Quer dizer, a gente observa que a borracha, que antes estava em torno de R$50 o quilo da borracha, hoje com R$2,10, com a política que teve da Lei Chico Mendes. 50 centavos, né? 50 centavos, desculpe. 50 centavos. Com isso foi possível haver um resgate dessa população, que passou a ter renda no seringal, passou a ter uma condição de vida melhor. A castanha nem se fala. A castanha, de um preço que era de R$2 a lata, hoje a gente está em média de R$12. O ano passado nós conseguimos aí chegar a R$20 a lata da castanha. Com isso a gente garante que esse extrativista permaneça na floresta, permaneça com a sua casa, mantendo a sua família. E é até interessante a gente lembrar, e você deve estar lembrando, que alguns anos atrás, né, nós tínhamos aí um conjunto de balsas descendo, né, com castanha saindo do estado de uma forma até mesmo sem deixar os recursos aqui dentro do estado. E hoje a gente não observa mais isso. Quer dizer, nos governos passados, no período passado, a gente observava que a castanha ela não tinha a importância para o estado. Secretária, vamos lembrar então, desculpe lhe interrompendo, no passado essas balsas carregadas de castanha, o que dava uma visibilidade, assim, dava até uma certa assim, ilusão de que aquilo ali estava, de certa forma, favorecendo o trabalhador extrativista, e na verdade não estava. Por que não estava? Não estavam porque na época era R$1, era R$2 a lata da castanha, e quem ganhava com isso era as empresas de fora do estado. Quem ganhava com isso eram os atravessadores. Né? Na medida em que o governo do estado começou a atuar, durante esse governo do Jorge Viana, priorizou o trabalho extrativista, de valorização dos produtos, essa valorização aconteceu na medida em que garantiu o mercado, garantiu que as cooperativas, as associações pudessem ter um capital para que elas pudessem estar comercializando, eliminando parte do atravessador, garantiu qualidade no produto, garantiu o armazém, garantiu a instalação das indústrias aqui no estado. Quer dizer, na medida em que começou a atuar no processo todinho da cadeia produtiva desse produto, o preço subiu, os recursos permanecem aqui, o seringueiro, o extrativista na floresta tem ganhos com isso. E esses ganhos, eles são vistos na medida em que, hoje, por exemplo, a gente vê seringueiros com televisões dentro no seringal. Isso é fruto da comercialização da castanha. Também do programa Luz para Todos, né? Alguns com o programa Luz para Todos, outros nem isso. Outros, inclusive, estão comprando placas solares para colocar a sua televisão, outros comprando a sua moto. É lindo, é fantástico de se ver. Secretária, a senhora lembrou aí a respeito do escoamento da produção de castanha
que antes nos dava a ilusão de que esse setor no nosso estado estava fortalecido. Hoje, nós temos uma parceria, o governo do Acre mantém uma parceria importante com uma das indústrias com maior tecnologia no setor, que é a Tauamano, uma indústria boliviana. Como é que está essa parceria de fato? O que o extrativista tem ganhado com essa união? É muito importante isso, porque a empresa boliviana tem 10 anos de experiência desenvolvendo tecnologia no processamento da castanha. E se o Estado realmente quer ser competitivo, ele precisa implementar essa tecnologia, precisa incorporar essa tecnologia, tanto na produção, tanto de borracha quanto de castanha. E por isso a parceria foi fundamental e importante. Nesta parceria, eles estão trabalhando com a cooperativa em Chapuri, né, estão processando a castanha na usina de Chapuri. E a usina de Brasileia, a gente está com a parceria com a cooperativa dos produtores, a Cooperacre, né? Então, nós temos a CAEX e a Cooperacre, junto a elas, um conjunto das cooperativas do Estado que trabalham com castanha, processando a castanha, né? Então, nós aí com a capacidade o ano que vem de processar 40% da nossa produção. Então, o processamento sendo feito aqui agrega muito mais valor ao produto. É porque a ideia não é levar o produto com a casca e se beneficiar aqui, né? É lógico. O Estado ganha muito mais. Há muitos anos atrás se tentou implantar usinas de castanha e fecharam. Esse processo ele pode até ter demorado para ser implantado, mas porque estava se construindo esse processo em conjunto com os extrativistas para que efetivamente pudesse ter uma duração muito maior. E, ao mesmo tempo, agregando tecnologia, porque com isso nós poderemos estar trabalhando também nessas usinas subprodutos. E, na medida em que nós temos outros produtos com óleo, com biscoitos, inclusive hoje nós temos a Miragina já trabalhando, nós temos na realidade 4 unidades de processamento dentro do Estado, né? 2 privadas e essas 2 em parceria com as cooperativas, que são inclusive as cooperativas que compram a castanha natura dos extrativistas, porque são cooperativas deles. Essa parceria tem dado frutos muito importantes e a gente acredita que vai crescer muito, com a própria possibilidade de a gente incorporar os subprodutos no processamento, né, de subprodutos dentro do Estado. E aí nós vamos ter possibilidade de fornecer não só a população aqui do Estado, mas do Brasil inteiro e para fora, quem sabe, né, outros produtos com uma qualidade muito maior, né? Qual avaliação a senhora faz, secretária, antes de nós entrarmos na questão do cooperativismo, mas qual a avaliação que a senhora faz a respeito da instalação desses armazéns, essa instalação feita pelo governo, para melhorar a qualidade e o armazenamento do produto nas comunidades extrativistas? Já conseguiu algum resultado objetivo disso? Já temos alguns números que possam ser acrescentados? A gente tem observado isso, as próprias usinas. Não só as usinas daqui, mas da Bolívia e de outros lugares que comercializam com o produto in natura, têm observado que a perca da castanha tem sido bem menor. Tem reduzido aí cerca de 10% a 15% a perca que antes nós tínhamos em função da armazenagem, né? Esses armazéns eles foram desenvolvidos numa parceria, numa pesquisa, né? Garantindo qualidade e até mesmo por uma própria exigência que nós vamos ter pelo Ministério daqui a no próximo ano, né, para poder exportar a castanha, ela tem que ter um certo índice, né, de controle dessa qualidade, e os armazéns vão propiciar isso, né, porque se nós temos esse controle desde da parte da armazenagem na própria propriedade, né, junto ao extrativista, nós garantimos também uma usina que parte de boas práticas, parte de controle de qualidade, a gente tem um produto, evidentemente, com possibilidade de colocar em todos os mercados. E, nesse sentido, é importante a implantação desse sistema de armazenagem, porque ele permite também a possibilidade do extrativista entrar no mercado da própria comercialização da castanha in natura de uma forma mais equilibrada. Quer dizer, então, assim, o extrativista pode comercializar num período melhor, porque ele tem um local adequado para armazenar e a partir daí não precisa correr
para comercializar, inclusive num período que é de difícil acesso para a retirada do produto. Então ele vai jogando com o humor do mercado. Exatamente, né? Ele tem essa possibilidade. Então, na realidade, são elementos importantes a ser trabalhado nesse processo da cadeia todinha. É importante a gente pensar onde estão os gargalos e atuar. E isso o governo vem fazendo. Junto com a Embrapa também, né? Exatamente. A Embrapa foi um parceiro fundamental nessa pesquisa e, inclusive, vem contribuindo. E a implementação foi fantástica, a parceria que se montou, porque não é só o governo do Estado, não é só a Embrapa. O governo federal, o governo Lula foi estratégico nessa montagem todinha desse plano para que a gente pudesse alavancar a produção de castanha no Estado. Tanto ele foi estratégico que, exatamente no momento em que as cooperativas precisavam entrar para, entrar nesse mercado para ter pé de igualdade para comercializar, o governo do Estado entrou com o programa o governo federal, melhor dizendo, compra antecipada. Com a compra antecipada. Com isso, garantiu o capital para que as cooperativas pudessem estar entrando nesse mercado. E a partir daí o ganho agora é para os extrativistas, que antes o ganho ia todo para fora. Então agora nós temos o ganho dentro do Estado, movimentando recursos dentro do Estado. Você imagina o que é a movimentação de 1 milhão dos extrativistas num município como Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Sena Madureira. Quer dizer, a gente teve uma movimentação das cooperativas, 3 milhões de reais que foram trabalhados com as cooperativas. Nesse ano? Nesse ano. Houve um crescendo, secretária? Quais são os números que a senhora tem frescos na memória que pode mostrar assim, que houve um crescendo nessa movimentação de capital envolvendo castanha? Começou, o primeiro ano, foram investidos 2 milhões, né, entre 4 organizações, né? No segundo ano foi 2 milhões e 500, e agora no terceiro ano foram 3 milhões e 300, né? E há uma possibilidade de crescimento para o final desse ano entrar aí com 4 milhões. Secretária, para finalizar esse bloco, já que nós estamos falando a respeito de castanha, falamos boa parte do bloco sobre esse assunto, vamos falar a respeito das cooperativas. Qual a avaliação que a senhora faz desde o início do governo de Jorge Viana até hoje? As cooperativas também passaram por um processo de amadurecimento. A senhora acha que houve uma melhoria na gestão das cooperativas? Muito, muito. Um dos focos do governo realmente era voltado para a população, para os produtores. E para voltar-se para eles, significa também você apoiar essa possibilidade de eles amadurecerem no processo de gestão da sua produção. E no processo de gestão da sua produção, envolve também você trabalhar com unidades de processamento, você ter a capacidade de trabalhar com unidades de processamento dos produtos que estão sendo trabalhados e matérias-primas que são produzidas pelos próprios produtores, né? E aí um dos focos foi efetivamente as cooperativas. A gente percebe alguns anos atrás, e a gente percebe no decorrer da história de cooperativas como a CAEX, que tinha toda uma história de ajuda, de colaboração, mas que não deslanchavam. A gente percebe hoje que eles conseguem pegar o recurso de um financiamento, pagar esse recurso com juros e, ao mesmo tempo, garantir a comercialização do produto junto aos seus associados. A gente percebe uma evolução nesse processo de hoje ter a maior parte das cooperativas já sanadas, já com condições de pegar os seus empréstimos. Quer dizer, são passos que estão sendo dados nesse processo para que essas cooperativas venham assumir, como é o caso, né, da Cooperacre hoje, que assumiu o funcionamento da usina de castanha de Brasileia. Quer dizer, uma cooperativa assumiu o processamento do produto. O governo veio, capitalizou essas cooperativas e agora elas estão começando a andar com as próprias pernas. Com as próprias pernas, quer dizer, e elas mesmo pegando financiamento, elas mesmo
comercializando os produtos, fazendo seus negócios. Então, assim, a gente tem experiência. Evidentemente que a gente tem passos ainda para dar, mas a gente teve um crescimento muito grande dessas cooperativas, na medida em que elas estão processando, na medida em que elas estão comercializando os produtos com os seus associados, seus cooperados, né? E na medida em que elas estão competindo dentro do mercado. Quer dizer, nós temos hoje as cooperativas competindo no mercado, e isso elas só poderiam fazer se efetivamente elas tivessem com um amadurecimento. E tem passos, evidente, ainda para ser dado, mas o que eram as cooperativas em governos outros, né, inclusive em situações semelhantes, que sequer apostavam, né, sequer apostavam na possibilidade da produção familiar se organizar, o governo de Jorge Viana mostrou que é possível, sim, mostrou que é possível a gente ter uma economia com a iniciativa privada e com as cooperativas. Tem lugar para todos. Secretária, no próximo bloco a gente volta falando, agora focado mais na questão da agricultura familiar. Bom, o Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com a secretária de Extrativismo e Produção Familiar, Denise Garrafiel. Secretária, nós praticamente falamos sobre castanha no primeiro bloco. Agora eu gostaria de entrar em um assunto que diz respeito a todos os agricultores, pequenos agricultores do estado do Acre, que é a velha e boa reivindicação dos ramais, né? O estado do Acre tem aproximadamente 9.000 quilômetros de ramais. Como é que vocês pensam estrategicamente a melhoria de toda essa malha viária que é tão importante para o setor produtivo? Bem, o governo do estado já há cerca de 3 anos, né, assumiu a responsabilidade, por toda a pressão que o movimento social forçou o Estado a pensar uma estratégia. E essa estratégia ela só pode acontecer na medida em que a gente fizer parcerias, na medida em que a gente trabalhar em conjunto. E o governo inovou. Ao pensar a discussão sobre ramais, não apenas a execução da atividade, mas pensar a produção como um todo. E para isso, junto com o movimento social, junto com o INCRA, junto com prefeituras, formou um grupo que pudesse estar discutindo quais eram os critérios e quais eram as metas a serem trabalhadas. Os ramais hoje, né, como você disse, é cerca de 8.000. Se nós formos pensar, não tem recurso suficiente para trabalhar os 8.000 quilômetros. Mas nós podemos estar trabalhando com metas ano a ano, amadurecendo e num crescente até a gente poder atender grande parte disso. Essa inovação aconteceu na medida em que nós reunimos com o movimento social, discutimos em cada município onde estão as prioridades, onde está a produção e a partir daí trabalhando em conjunto, trabalhando de uma forma a articular prefeituras, articular governo federal, articular governo do estado e o movimento e estabelecendo as metas. A cada ano, estabelecendo as metas e trabalhando de uma forma bem articulada, a gente consegue depois de um tempo, atingir grande parte. O ano passado, por exemplo, nós trabalhamos 5.300 quilômetros de ramal, dos cerca de 8.000 e poucos quilômetros. 60%, 70%. Exatamente, a gente conseguiu. E isso foi, efetivamente, um trabalho de parceria. É dessa forma que a gente vai conseguir resolver grande parte desse problema. Parceria com quem? Com o INCRA? Não só com o INCRA, o governo federal, parceria com as prefeituras, parceria com o movimento social, que é importantíssimo na definição de prioridades, onde estão, inclusive, o que é fundamental, discutindo com o movimento, discutindo com os trabalhadores, a melhor forma da produção
e é onde tem que se concentrar a produção também, né? Não é à toa que o governo vem atuando como estratégia nos polos agroflorestais, né? Por que isso? Porque os polos hoje são áreas em torno das cidades, são áreas que têm possibilidade de ter um acesso mais fácil. Os ramais acesso, muitas vezes é o asfalto, é um acesso de 1 ou 2 quilômetros, muito próximo da cidade, e não aquele sistema antigo, né? Aquele sistema onde as pessoas estão extremamente distantes, né? Quer dizer, assentar as famílias em torno da cidade e com a produção abastecendo a cidade. Reduz gastos, reduz os custos e facilita para que as famílias, produtores rurais, possam ter um acesso bem mais fácil ao mercado. Aliás, o polo agroflorestal é uma inovação na questão da reforma agrária, né? Com certeza. O governador Jorge Viana, já no seu mandato ainda enquanto prefeito, inovou lançando os polos, né? E agora no governo, desde 99, ele lançou os polos. Se nós formos observar hoje, né, a gente vai em Sena Madureira o polo abastece a cidade. Se nós formos em Feijó, hoje nós temos Feijó, o polo abastecendo a cidade. Se nós formos aqui em Rio Branco, nós temos polos, nós temos um conjunto de produtores familiares em torno da cidade que abastece a cidade. Até muito engraçado, né? Porque essa é uma política que o governador implantou aqui no estado e que serviu até de modelo para que o INCRA pudesse implantar e pudesse estar trabalhando em projetos semelhantes no resto do país. E até a gente tem opositores hoje dizendo que vai fazer como algo inovação os polos, os cinturões verdes, né? Mas o governador Jorge Viana há muito tempo já teve essa visão e implantou isso, está implantando outros polos que hoje estão abastecendo a cidade. A região do Juruá, por exemplo, a região do Juruá nós temos 3 polos. Mâncio Lima tem um polo. Esse polo, inclusive, abastece não só a cidade, como também as entidades beneficentes. Essas entidades beneficentes ligadas ao programa do combate à fome, do Fome Zero. A compra direta do produtor. A compra direta do produtor. Um outro programa fantástico do governo federal, porque com isso garante não só que os produtores rurais tenham como comercializar o seu produto, como garante comida para as instituições beneficentes que estão trabalhando com menores, com idosos, com deficientes, né? Secretária, só para a gente fechar esse assunto de ramais, só para a gente não restar nenhuma dúvida em relação às ações de governo, em 1999, quando o governo de Jorge Viana assumiu, se nós não pássemos de mágica, vamos fazer um raciocínio aqui, vamos especular, se asfaltássemos os 8.000 quilômetros de ramais, 8.000, 9.000, não resolveria porque a produção estava desorganizada. O que a senhora está falando aqui é que o governo, além de tentar fazer todo o trabalho nesses 8.000, pensou como que poderia melhorar esse sistema produtivo, é isso? Exatamente, exatamente. E a gente nota, por mais que se diga que não, né? Mas é só você olhar os números. Hoje nós temos uma produção de grãos que cresceu mais de 100%. Hoje nós temos uma produção ligada a produtos estratégicos de consumo, não só o consumo das próprias famílias, dos produtores rurais, né? Quer dizer, na medida em que a gente trabalha o processo de recuperação das áreas, que a gente trabalha o processo de incorporação de pessoas que estão na periferia, no processo produtivo do Estado, né? Na medida em que a gente incorpora esses produtores familiares, dentro desse processo, a gente garante também um crescimento dessa produção. E esse crescimento é possível a gente verificar na medida em que as famílias dos produtores rurais hoje, que são cerca de 40.000 famílias dos produtores rurais, entre extrativistas e produtores familiares. Em todo o estado, 40.000? Em todo o estado. Não só que essas famílias tenham uma possibilidade de ter a sua segurança alimentar, como a gente conseguiu um crescimento da produção. E esse crescimento é visível na medida em que nós temos que aumentar o transporte da produção, que antes a gente andava uma vez por semana num ramal, hoje já tem uma exigência de 3 vezes por semana para escoar a produção. Na medida em que a gente tinha ramais que não eram executados as suas ações, e nem havia por quê, porque não tinha produção. Hoje todo mundo quer o ramal porque efetivamente tem produção para sair.
a gente observa isso nos números, né? Quando há um crescimento da produção não só de grãos, como de frutas e de hortaliças. Hoje o mercado, se você for no mercado, se você vai nos próprios mercados, você observa muitas das alfaces, quer dizer, um conjunto de hortifruti granjeiros que são efetivamente comercializados com a produção daqui. Ainda temos que melhorar muito na questão da produção de grãos, né? Por exemplo, feijão e arroz, São Paulo e a região ali do centro-oeste ainda continuam sendo os grandes produtores do país. Eu estou lhe dizendo isso porque o secretário Mauro Ribeiro esteve aqui outro dia e ele falou que tem determinados produtos que determinadas regiões do país têm vocação e pronto, a gente pode comercializar e fortalecer outros setores aqui também, né? Não resta a menor dúvida. Não tem nenhum problema nisso. Não resta a menor dúvida, inclusive assim, houve um crescimento da produção de grãos, sim, mais de arroz, milho principalmente, né? Mas isso não significa que a gente agora vai produzir arroz para abastecer o estado todo. Não tem essa necessidade. Feijão, por exemplo, nós temos dificuldades aqui no estado para a produção em função do solo, em função de uma série de outras coisas. Mas a gente conseguiu, com o aumento da produção, para que o próprio produtor não tivesse que comprar. Quer dizer, ele tem a produção para ele. Quer dizer, essas 40 mil famílias têm possibilidade de ter a sua produção para o seu consumo. Quer dizer, só isso já é um avanço muito grande. E a gente percebe porque nos dados que se tem, né, da produção de grãos anteriormente, agora os dados que a gente tem garante que teve realmente um crescimento. E não são dados só do Estado, são dados oficiais que a gente pode comprovar. Então, assim, há realmente uma ação concreta e evidente, e isso pode ser visto através desses produtos, não só esses, como nós temos das aves, né? As aves, a gente, até pouco tempo, mais de 20 mil aves por mês a gente importava, né? E hoje não tem mais. Então, esse processo de busca, né, de substituição da importação, essa foi uma das metas e efetivamente vem sendo trabalhado pelo governo do Jorge Viana. Agora, evidentemente que a produção é um processo, ela não é num estalar de dedos, né? É um processo de amadurecimento dos próprios produtores, focando produtos estratégicos em regiões estratégicas, cadeias produtivas, e esse tem sido o trabalho que o setor produtivo vem fazendo dentro do Estado. A gente consegue observar que determinadas regiões estão com focos mais específicos em relação a alguns produtos. E isso é fundamental para que a gente possa consolidar a economia do Estado, né? Porque possa ter, em determinadas regiões, focos produtivos para que aquela região se desenvolva a partir daqueles focos. Secretária, para finalizar essa nossa conversa, a respeito da Bonal, que foi um projeto de assentamento agroextrativista, isso que foi inclusive relançado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que é a forma de gestão? O que a Bonal traz de inovador na questão de gestão e de sistema produtivo? A Bonal hoje, que é um projeto de desenvolvimento sustentável, né, que é a terminologia que o INCRA utiliza, é um exercício de INCRA e Governo do Estado estabelecer, junto com a comunidade que já estava ali assentada e os outros que estão sendo assentados, estabelecer um processo de gestão diferenciado. Dentro da Bonal já tem a agroindústria, que já tinha lá dentro, né? Tem um cultivo de seringueiras, tem o cultivo de palmito, né? Pupunha para o palmito, de cupuaçu, quer dizer, já tinha uma economia, né, uma possibilidade de ser dinamizada. E como trabalhar isso? A melhor forma era trabalhar junto com a própria comunidade de um sistema mais de colaboração, um sistema mais solidário, um sistema onde os próprios produtores de lá fizessem parte do processo da própria seleção, das famílias que têm o perfil para aquele sistema, né, como também da administração disso. Qual a diferença para o sistema RECA, por exemplo? É um pouco semelhante, né, aonde a construção desse processo vem a partir dos próprios moradores, dos próprios produtores daquela região, né. O RECA, nesse processo todo, foi construindo as suas estruturas, inclusive de beneficiamento. No caso da Bonal, a estrutura já estava lá e os produtores já vivenciavam essa realidade. Então o que a gente
na realidade fomenta junto nesse processo em parceria com o INCRA e outras instituições, é efetivamente esse processo de colaboração, de administração conjunta, né, de todo o processo produtivo, que vai desde o processo da castanha, pouca, mas tem lá, da borracha, que também tem lá, do palmito, né, além da produção de grãos para o consumo e a produção que é menor, bem menor, e a produção, mas é para o alto consumo, e a produção de aves, a produção da pecuária que tem lá. Quer dizer, é um sistema diversificado de produção e que ao mesmo tempo tem a unidade de processamento de palmito. O diferencial é trabalhar de forma solidária, cooperativa entre eles e definindo e discutindo as regras do assentamento, desde os lucros até o processo de utilização da terra. Secretária, agora realmente para finalizar, não poderia terminar esse bate-papo sem lembrar a respeito da produção de farinha no Vale do Juruá, que é um produto que já, primeiro que o acreano gosta disso, domina o mercado interno, o nosso aqui é fantástico. Mas a farinha conseguiu emplacar em outros estados, a nossa farinha, a farinha de Cruzeiro do Sul, que mudanças foram feitas na gestão das cooperativas lá do Vale do Juruá para que esse produto pudesse ser consumido lá fora? O primeiro passo que o governo trabalhou foi, para dinamizar esse setor, havia necessidade da gente melhorar a qualidade, né? E aí no processo de amadurecimento das casas de farinha, incorporando tecnologia. Quantas casas que foram construídas lá pelo governo? Mais de 350 casas. Mais de 350 casas que foi ampliadas, na realidade foram ampliadas as estruturas e modernizadas outras estruturas, né? Então, já é natural, já é comum, as pessoas de lá já produziam, já tinham essa prática. Para o estado do Acre entrar no mercado, competir com o mercado, a gente precisa incorporar tecnologia. Para incorporar tecnologia tem esse processo todo de amadurecimento dos produtores. E esse foi o processo que se desenvolveu dentro do estado, inclusive com a farinha, né? Modernizando a estrutura, né? Dando uma garantia de qualidade ao produto. Com base nisso é possível começar a comercializar para fora. A maior parte da farinha de Cruzeiro do Sul hoje, ela é comercializada fora do estado, né? Ela vai para o Amazonas, ela vai para Rondônia, ela vai inclusive parte para o Centro-Oeste. Então hoje já é feito essa comercialização para fora do estado, né? Porque já é conhecida, já é muito divulgada, né? E hoje ela ganha mercados maiores na medida em que efetivamente tem melhoria da qualidade. Então, esse processo da qualidade, incorporando tecnologia, é fundamental. E esse foi o trabalho que o governo, para você atuar na produção familiar, não é só um simples aumento de produção, mas é você garantir uma qualidade para a possibilidade de entrar de forma competitiva no mercado, né? E aí buscar quais são os produtos estratégicos dentro do estado que tem possibilidade de competir, porque senão nós vamos estar trabalhando com o Centro-Sul, que tem toda uma história em outros produtos, como você mesmo mencionou, né, que o secretário falou, não temos como fazer isso. Agora, nós podemos estar identificando e trabalhando em cima dos produtos que são estratégicos. A farinha é? A farinha é, porque nós temos uma farinha, inclusive, com possibilidade de entrar no mercado nordestino, que é um grande consumidor lá, né? E tem uma qualidade bem melhor do que lá. Pelo menos assim dizem os nordestinos, né? Que a farinha daqui tem melhor qualidade, né? Uhum. E eu acho que essa é a ação efetiva na produção, que a gente percebe essa melhora. A gente percebe isso ao ver os produtores efetivamente produzindo e colocando no mercado. E aí dá para se ver tranquilamente essa melhora. Secretária, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, a gente continua aí à disposição e apostando, né, que essa nossa economia com base na produção familiar, que é na realidade o grande forte dos produtores que abastecem todas as cidades, não só no Acre, como no país todo, né, continue
com todo esse incentivo que vem tendo e crescendo e dando passos mais largos. Obrigado mais uma vez. Bom, e a você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Até lá.